Bom dia, aqui é a Mayra Galvão, professora de teatro, pela Secretaria da Cultura do Taboão da Serra. Vamos começar o nosso dia com aquele gostoso abraço virtual. É tão importante a gente dar aquela respirada. Às vezes, nos momentos mais nervosos e tensos, a gente tem que parar, dar aquela respirada. Para mim também é difícil, mas eu estou no aprendizado e acho que todos nós temos que entrar num aprendizado de dar uma respirada na vida, sentir o abraço do outro virtualmente, o abraço que nos acalenta o espírito. Hoje a gente vai conversar sobre a importância da língua portuguesa e da história para fazer teatro. Das matérias, né, que a gente tem na escola, português e história. Eu já falei por alto isso para vocês, mas volto a falar e dessa vez mais de uma forma mais contundente. Meu pai falava uma coisa que ele tinha muita razão e por isso eu tô falando isso para vocês. Quem trabalha com a fala, quem trabalha seja com a palavra, seja escrita, seja falada, seja cantada. Quem trabalha com comunicação tem que saber se expressar. Falar mais alto, se posicionar de uma forma mais segura, como eu sempre converso com vocês, e eu continuo recebendo vídeo e áudio que a pessoa tá falando assim, desse jeito, e tá sentindo um monte de coisa lá que não chega no público nem na câmera. Então prestem atenção nisso, como eu tenho falado individualmente. Mas assim, a pessoa tem que saber falar, então a pessoa tem que saber a língua portuguesa. E a língua portuguesa ela é muito vasta para a gente usar sempre as mesmas palavras. Então, assim, quanto mais livros vocês leem, conversamos sobre isso várias vezes. Quanto mais livro a gente lê, mais vocabulário a gente tem, mais palavras a gente encontra para falar, para organizar o pensamento. Então, assim, é muito importante saber falar e saber escrever sendo ator. É muito feio alguém que um profissional para qualquer um, mas um profissional que trabalhe com a palavra, você vai falar: "Ah, mas eu decoro o texto. Eu não preciso saber a palavra tal, eu decoro ali, pronto". Não, não. Quanto mais você sabe, melhor você consegue compreender o personagem, a fala que ele tá, o que ele quer dizer com determinada fala, e melhor você consegue expressar também as suas ideias. E um ator, como a gente conversou na aula sobre filosofia, em outras aulas, um ator ele tem que saber se expressar, ele tem que ter ideias, ele tem que treinar o pensamento, ele tem que treinar o sentimento, ele tem que treinar corpo, sentimento, pensamento, ideias. E não é que ele vai, eu preciso pensar tal coisa, não é isso. Ele tem que refletir sobre o mundo que ele vive, até politicamente. E aí independente da escolha política de cada pessoa, a pessoa tem que saber o porquê que a escolha dela é aquela. Então eu não vou julgar aqui a opção política de vocês, mas vocês, eu digo os mais velhos, né? Porque os mais novos, por enquanto, ainda não precisam pensar tanto nisso. Mas o nosso dia a dia é, é indicado pela política em vários níveis. Cada vez que a gente vai comprar um pão, o pão tá caro, foi a política que influenciou. Cada vez que a gente vai ao cabeleireiro, o cabeleireiro tá caro, a política influenciou.
cada vez que a pessoa fica doente e vai ao hospital público, a política influenciou. Então, a política influencia tudo. E é importante que se pense sobre ela também. E isso é um pensamento e se tenha ideias a esse respeito, independente de quais sejam as ideias, de quais sejam as preferências. Então, português, ele precisa ser estudado com seriedade, gramática, concordância. Eu confesso para vocês, vou falar do fundo do meu coração, gente. Desculpa, mas eu tenho que falar. Vocês erram coisas básicas de português. Às vezes vocês não sabem escrever. Vou dar um exemplo de uma palavra que qualquer criança pequena teria que saber. É maçã, sei lá, tô dando um exemplo. Vocês erram com muita frequência. Não sabem a diferença entre mas e mais. Não sabem a diferença entre mal com L, mal com U. Vocês têm que saber, têm que estudar. Estudem gramática, estudem interpretação de texto. A interpretação de texto vai fazer vocês serem atores que compreendem melhor o outro. Então, assim, o português, a língua portuguesa é importantíssima de ser estudada com carinho, com afeto, com tempo. Estudem um pouco todo dia, que seja 15 minutos, dá para... Ah, mas não dá? Dá. É melhor do que nada. Estuda um pouquinho ali, lê alguma coisa sobre a língua portuguesa em termos de gramática, ou faça exercício, e aí também ler um livro. Que seja meia hora por dia, leia um livro. Gente, aquela aula que eu falei para vocês sobre a disciplina, vocês precisam ser disciplinados. Eu converso com alguns de vocês que falam, eu vi algumas aulas. Gente, não digo todos, mas boa parte de vocês podem ver todas as aulas sim. Mas eu tô sem tempo. Tá sem tempo, mas tá no TikTok. Porque, infelizmente, alguns de vocês eu sigo. Então eu acabo vendo, a pessoa tá brincando no TikTok, depois fala para mim, eu tô sem tempo, professora, não tá dando para ver as aulas. Não é que não pode brincar. Pode brincar, lógico, você é humano. Acontecendo um monte de coisa no mundo, você pode e deve brincar. Só que escolhe um tempo também para estudar português, para estudar teatro, para estudar história. E aí, por que a história é importante para teatro? Os meus alunos mais antigos sabem disso, porque eu já falei em aula isso. Quando você vai fazer um personagem que é de uma outra época, você tem que estudar essa outra época. Por quê? Você em 2020, você é mulher, você pode sentar, você bota uma calça, senta de perna aberta e tudo bem, e fica de boa. Se você está fazendo um personagem de uma época muito antiga, que as mulheres usavam vestidos grandes, né? Outro momento, as mulheres não sentavam de perna aberta. Elas não tinham como. Não era usual. Era sem educação. Então, assim, você tem que estudar os gestos, o jeito que as pessoas se portavam naquela época. Muitas vezes, não só em livros a gente aprende, mas filmes de época. Então, você vê um filme que se passa na época de Jesus Cristo, as pessoas eram de um jeito, os costumes mudam, né? Costumes, às vezes, coisas pequenas, um gesto, um olhar, uma roupa que faz com que a pessoa se sinta diferente, né? Uma saia curta, se você tá de saia curta é uma coisa, se você tá de saia comprida é outra. Hoje em dia eu vejo homens de saia, e tudo bem. Às vezes o homem tá de saia e de calça também. Então, cada um na sua pegada, cada um vestindo, tendo o direito de vestir algo que faça bem a pessoa, desde que a gente não faça algo para prejudicar ninguém. Se eu tô vestindo algo que eu tô me sentindo bem e que eu não tô
ali me expondo de uma forma negativa, sem problemas. Mas eu digo, é, quando a gente estuda história, a gente vai estudar o que que as pessoas normalmente comiam naquela época, o que que as pessoas naquela região da Itália tinham costume de fazer no final do dia, que seja. Ah, era uma época de uma revolução. Como é que foi essa revolução? Como as pessoas se sentiram naquela época? Se eu vou representar uma personagem judia na época da Segunda Guerra Mundial, necessariamente em algum momento eu vou ter que emagrecer muito, porque aconteciam coisas muito sérias com as pessoas que elas ficavam sem comer e elas acontecia muita coisa que elas chegavam, a maioria delas, a morrer durante a Segunda Guerra Mundial. Então, se eu vou estudar uma pessoa que era alemã, eu vou ter um comportamento. Se eu vou estudar uma judia, eu vou ter outro comportamento. Como as mulheres falavam naquela época, como os homens andavam, como os homens se referiam às mulheres, eles esticavam o braço, não esticavam? Tudo isso faz diferença. Os homens usavam boné? Não. Eles usavam chapéu. Para pegar o chapéu e tirar é diferente de pegar um boné e tirar. Então o gesto muda. Então, quando você estuda a história, você está entendendo melhor o universo que o personagem, que se passa num outro período histórico, vive. Ah, o meu personagem vive na Grécia Antiga, então eu tenho que estudar como é que os personagens eram, como será que aquelas pessoas falavam e olhavam. Os sentimentos da gente são os mesmos, desde que o mundo é mundo. Agora, a maneira de manifestá-los é diferente. O gesto é diferente, a fala é diferente, a roupa é diferente, o que come é diferente. E até ouso falar, eu não coloquei aqui, mas até estudar geografia é importante. Porque se você sabe que no Egito fazia um calor de 50 graus, por exemplo, você vai interpretar de um jeito. Se você vai fazer papel de duende do Papai Noel, você tem que imaginar a neve. Você tem que imaginar aquele frio horroroso. Então, ou maravilhoso, dependendo do que você acha do frio, mas você vai ter que imaginar isso e pensar. Então, até a geografia vai fazer a diferença no seu trabalho cênico. Então, o ator, ele tem que ter uma ideia, no mínimo, geral da história. E mais do que isso, da história da humanidade, desde que o mundo é mundo. Como era mais ou menos em cada época. Ah, o feudalismo, como é que era naquela época do feudalismo? Você tem que saber uma geral de cada coisa, para entender que tipo de gesto, que tipo de pessoa, esse tipo de ambiente formava, fazia acontecer, fazia existir. Então, a pessoa, por exemplo, que trabalhou a vida inteira cuidando de café no mato, como é que essa pessoa é? A pessoa que passou a vida inteira morando numa casinha, num casebre simples em frente à praia. Como essa pessoa é? Como ela fala? Então, a geografia também é importante. Olha só, a geografia, o português é essencial, é a base de tudo, e a história. Porque se você vai fazer um personagem de um século passado e você se comportar como uma pessoa de 2020, quem conhecer um pouco sobre história e sobre teatro vai olhar e falar: essa pessoa não é boa atriz, ou não é bom ator esse rapaz. E às vezes não é que não é bom ator, não estudou, não sabe como faz. Tem que estudar. Tem que estudar história e português. Ah, mas eu acho chato. Amigo, tem um monte de coisa nessa vida que a gente acha chato e faz. Um monte de coisa.
Às vezes a pessoa não queria acordar aquela hora que ela tem que acordar para ir para a escola, mas tem que acordar. Ah, mas eu não queria. Desde que o mundo é mundo, a gente faz coisas que a gente não queria. É claro que a gente tenta transformar o que dá para ser transformado, mas não dá para a gente lutar sempre contra isso, porque sempre o que é bom para um não é bom para o outro às vezes. Então, assim, estudem, falem com propriedade, com segurança, falem mais alto, mais seguros, treinem a fala. Leiam em voz alta, leiam, leiam, leiam e leiam. Já fiz várias aulas falando isso, porque eu sei os alunos que eu tenho, né? Leiam, para que vocês consigam falar com segurança, entender melhor o personagem, falar mais corretamente. Erros todos cometemos, mas a gente vai aprendendo cada vez mais a cometer menos erros. Fique em paz, estudando bastante português, história, geografia e teatro, se cuidando com máscara e com muita fé em Deus. Até a próxima!